vocês fizeram, vocês professores de exatas, eu acho que 13, 23 de maio ainda é muito cedo. Eu acredito que essa crise que a gente está passando, ela não vai sarar com um mês, não vai sarar com 2 meses e não vai sarar com 3 meses. O ministro da Saúde, o Henrique Mandetta, disse que a situação vai se tornar normalizada a partir de agosto. Eu não estou dizendo que é porque a gente... em casa e não estou querendo dizer isso, eu estou querendo dizer o quê? Que é muito cedo para a gente, na verdade, entender e achar que essa epidemia ela vai literalmente começar, ela vai durar 1 semana, 2 semanas, e não é que isso que vai acontecer. A gente não passou ainda pelo olho do furacão. Eu acredito que as medidas que foram adotadas, elas não vieram levianamente. Eu acredito que tem pessoas colocando o seu nome e seu pescoço a prêmio. E é isso que eu acho. Perante, tem que ter também um ponto de vista. Eu acredito que o governo brasileiro, claramente o ministro está sendo uma pessoa cuidadosa, mas eu acho que nossos governantes, tirando os governadores, os prefeitos, mas se o presidente não está percebendo o quão grande esse problema é grande, de uma maneira, de uma construção muito mais global, o Trump pediu para o povo ficar dentro de casa. O Trump, 1 semana atrás, estava falando que isso aí era um vírus chinês. Então, agora a epidemia está lá, nos Estados Unidos, o epicentro do coronavírus. Quem dirá se não chega aqui no Brasil, o Brasil se torna também um epicentro? Entenda? Eu espero que isso não aconteça. Eu amo o meu país, achei que a gente tem nossos idosos, eu tenho minha avó, tenho meus pais, mas assim, é uma coisa pra gente se preocupar. E terminando essa minha primeira fala, eu acredito que vai se tornar cada vez mais restritivo, é um vírus contagioso. O que me preocupa mais dos especialistas é o que exatamente? É as pessoas assintomáticas, as pessoas, na verdade, que não têm nenhum tipo de sintoma. Pelo que o ministro falou, a pessoa assintomática, ela pode contaminar outras 8 pessoas a mais. Então, achei que o mundo há muito tempo não passa por isso, né? A gente teve a pandemia de H1N1, a gente teve uns outros tipos de gripe, da SARS, da MERS, mas não foram coisas muito mais amplas. Elas foram, na verdade, epidemias, teve Ebola, teve o Zika, teve a dengue, tem tudo isso, mas não chegou globalmente como essa chegou. Essa é a relação que eu estou querendo te dizer. Eu acredito que temos que ter cuidado com a nossa família, com os nossos familiares. E se cuida, irmão. Se cuida, tá bom? Qualquer coisa, se você quiser mandar outra mensagem, aí a gente conversa. Ele é considerado agente biológico. Quando ele está fora da célula, ele fica inerte, sem atividade metabólica, sem atividade biológica. Aí quando ele consegue entrar dentro da célula, aí sim ele consegue se utilizar do maquinário da célula para se replicar, para produzir cópias dele. A gente está sofrendo por um organismo que nem é vivo, que nem é considerado vivo. Alguns pesquisadores ainda insistem que ele tem que ser classificado como vida, outros não, por conta do que eu te falei. Ele não tem um metabolismo próprio, ele não tem uma célula com organelas e tudo mais. No máximo que ele vai ter vai ser algumas proteínas, como que é o caso do vírus do HIV, que tem
é a transcriptase reversa, né, que converte o RNA em DNA. Então, no máximo que ele vai ter é algumas proteínas, algumas enzimas, mas ele não tem nenhum tipo de organela, mitocôndria, não tem nada. Então, tudo que ele vai fazer, ele se utiliza do que a célula hospedeira tem. Ele está se utilizando das organelas, dos conteúdos celulares de outro organismo, de outro animal, por exemplo, da gente. E está produzindo cópias dele para se espalhar por aí. O vírus da gripe é muito volúvel, né? Ele muda a sua superfície, né? Que facilita o contato e adesão, né? Ao epitélio humano, né? Essas duas, vamos dizer assim, vou chamar de proteínas de superfície, uma é H e a outra é o N, né? que simbolizam as iniciais, né, desses dois tipos de proteínas, né? E aí existem os subtipos, o H1N1, né, o N1, o N2, o H7, enfim, tem modificações em função da mudança dessas proteínas de superfície. Então, a cada ano, você tem que estudar qual é os vírus que estão circulando e atualizar a vacina para ser feita, né, a cada ano. Realmente, né, se ninguém se fizerem como o governo está querendo, né, que não respeitem a quarentena, a situação é feia. O problema é que, assim, todo mundo vai acabar sendo infectado. A questão é só espalhar isso, né, não ser todo mundo de uma vez, para não sobrecarregar o sistema de saúde, né. E tem vários hospitais aqui sendo construídos, tem lá em alguns estádios, né, no AMB, aqui perto em Santo André, eu moro em Mauá, né, em Santo André eles estão fazendo um hospital desse de campanha também, num estádio lá pequeno, né, aqui em Mauá não ouvi nada ainda. Logo que o vírus surgiu, a Organização Mundial de Saúde primeiro decretou que o risco da epidemia era moderado. Depois falaram que estavam errados e informam que o risco é muito alto na China e em todo o planeta. E no dia 30 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde decreta estado de emergência global. Isso colocou o sistema de saúde sob imensa pressão. Havia pouca preparação para enfrentar uma pandemia, mesmo com o sistema de saúde de padrão europeu. Com milhares de infecções por dia, muitos precisam de hospitalização ao mesmo tempo, mas não há médicos ou espaço suficiente nas unidades de terapia intensiva. Em muitos casos, também já não há respiradores disponíveis, usados para tratar pacientes com quadros mais graves. A Itália tentou adquirir esses equipamentos, mas em uma situação de pandemia, todos os países afetados precisam das mesmas coisas ao mesmo tempo e isso torna tudo mais difícil. Então, a utilização de máscaras, principalmente quando existe algum sintoma respiratório, como respeito aos outros. Assim como aquela etiqueta social que a gente está aprendendo hoje de tossir no braço, não tossir na mão, já fazem parte da rotina deles. A Itália já registra mais de 10 mil mortos, a Espanha está chegando a 6 mil. Estão estimando aí que no Brasil vão morrer no mínimo de 2 milhões a mais quando o bagulho chegar. Fogo, meu irmão. Vamos esperar que a coisa consiga se reverter. E eu fico preocupado também com a economia, né, ô Braga? Porque a gente não pode parar, né, mano? Tem setores da economia que não pode parar. Porque, por exemplo, você pega a França, Itália, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Japão, são países de primeiro mundo. E o que eu fiz? Eu peguei uma função do tipo y igual a 1.3 elevado a x, né? Então eu fiz uma exponencial de base 1.3. A princípio eu tinha pensado em usar 1.2
elevado a x, porque eles falaram que o crescimento é exponencial. Então, cada pessoa vai infectando, então você tem 1, 2, 4, 8, vai sempre dobrando, né? Vira uma progressão geométrica de razão 2. Só que aí os dados não estavam batendo. Então, o que eu fiz? Aí eu peguei 1.5, também deu certo, aí fui para 1.3, que ficou bom. Então, a função seria 1.3. Aí você modela, pegando desde o dia 1º de março. Então, você começa no mês de março, e aí no dia 30 de março você teria, pela função 2.000 casos. Na quantidade real, na medição real, aí eles colocaram aqui no Brasil 3.000 casos. Então, eu coloquei essa função mesmo e tal. E ela fazendo essa projeção assim, usando a exponencial e tal, a gente teria uma quarentena de 73 dias, cara. Então, a gente tem que ficar confinado aí até dia 13 de maio. Então, essa é a função, jogando esses casos, né, para cada, fazendo essa correlação aí, fazendo um gráfico de dispersão, e modelando com essa função e tal, e puxando a equação, e modelando com a função. Então, para essa epidemia se espalhar e tal, toda a população, né, 200 milhões de habitantes, então seriam 73 dias. Essa é a previsão boa, né? Só que aí tem um problema, que na verdade esse fenômeno ele tem um começo, um meio e fim. Então o que o pessoal está usando, o pessoal que faz o trabalho técnico mesmo, é a função, a distribuição normal, né? A curva de Gauss, que aí realmente ela é exponencial, depois vira uma potência invertida, uma potência decrescente, né? E depois ela volta a virar exponencial, ela vira uma reta, fica constante, o número de casos fica constante, ninguém mais é infectado, depois ela cai. Só que é uma função bem mais específica, bem mais difícil, porque você tem a variância, tem o desvio padrão, tem uma esperança ali e tal, então é uma função extremamente difícil, que aí só o pessoal os matemáticos aí da estatística que vão saber manipular isso daí. E nessa projeção, com certeza, a coisa ficaria bem mais feia, ficaria bem mais complicada ainda. Porque aí não seriam 73 dias. Então, essa projeção que a gente fez, ela, analisando aqui, é uma projeção a mais bacana possível, cara. Então, até dia 13 de maio ficar de quarentena em casa do jeito que tá. E agora, fazendo essa projeção na curva de distribuição normal, que ela tá bem acelerada e depois ela desacelera, depois fica constante, depois cai. Aí a coisa deve no mínimo dobrar, triplicar o período de quarentena. E aí, então assim, para modelar fenômenos, a gente vai ter 3 tipos de curva. Então você tem a reta, né, que é algum fenômeno, alguma coisa que está sempre crescendo numa taxa constante, ou está constante, não cresce, ou está decaído, né, numa taxa constante. A outra função é a potência, né, você joga tipo x ao quadrado, x ao cubo, x a quarto, x a quinto, você tem potências. E você tem também as exponenciais. A exponencial ela tem a característica que é o seguinte: no começo do fenômeno, como a quantidade de pessoas infectadas é pequena, então ela demora muito para ir acelerando, mas na medida que ela vai acelerando cada vez mais. Então a taxa relacionada à quantidade de casos. Então, quanto mais casos tem, mais ela acelera. Então a função exponencial ela é monstro assim, nesse sentido. E a distribuição normal é para fenômenos aleatórios assim. Aí ela já tem uma outra característica e tal. Então ela tem toda ela tem toda essa coisa aí de começar, depois se estabilizar, depois decair e depois sumir, né? Então é o caso de uma epidemia mesmo. E é isso.